Então, pessoal, um vídeo sobre a história da Gauche Proletarienne, a esquerda proletária. Esse grupo sempre me fascinou, só agora consegui material em francês, não achei nada na internet. Então, eles são conhecidos como GP. Num artigo que eu traduzi no revista Cidade Sol, tá EP, né, esquerda proletária. Então tá no meu blog lá, revista Cidade Sol, tá a história da esquerda proletária. Aí tô fazendo esse vídeo em cima desse texto que está no Le Materialiste, não tem nada em português sobre esse grupo. Então, tem podcasts em francês, achei bastante pouca coisa no YouTube, mas está mais nesse site, Le Materialiste. Então, como é que apareceu esse grupo? Em 68, houve o racha da UJC, que é a União da Juventude Comunista. Um pouco tempo antes, já se estava estudando a Revolução Cultural, a grande Revolução Cultural proletária. De início, Althusser, né, que é um grande filósofo marxista, se interessou e até ele publicou artigos sem nome, né, com pseudônimo, parece, na revista da União das Juventudes Marxistas-Leninistas, que era o que de início deu na Gauche Proletarienne, posteriormente, junto com outros movimentos. Então, no final de 68, já depois de maio, né, no final de novembro de 68, unificaram-se vários movimentos e surgiu esse grupo maoísta de organização não marxista-leninista, não era centralista, democrático, que é a esquerda proletária. Então, esse grupo ficou famoso assim pelas ações, né? Uma delas está ela aparece refigurada, né? No filme Educators, que até pessoas do grupo aqui, que eu estou nos grupos, comentou, aparece um momento em que os ativistas entram numa mansão de um ricaço e picham as paredes e bebem a bebida e esvaziam a geladeira, mas não roubam nem agridem ninguém. Essa atitude foi inspirada numa ação verdadeira da Gauche Proletarienne na casa do Barão Rothschild. Aí um barão rico, né, teve uma mansão invadida, eles picharam Viva a Palestina, o povo francês junto com os imigrantes, todas as bandeiras deles. Não é? Imigrantes e trabalhadores dos Estados Unidos, Viva a Palestina, o povo palestino e francês vai fazer justiça a você, Rothschild e tal. Então, mas não agride nem rouba nada. Só come, bebe e tal, e picha as paredes. Esse tipo de ação. Então, a Gauche Proletarienne, ao contrário do Haute Fraction, que foi conhecido como Baader-Meinhof, não praticava o terror, né? Praticamente as ações armadas violentas. A Gauche Proletarienne era militarizada sem armas. Então, muito curioso que várias pessoas de destaque na mídia francesa, hoje, ou na mídia ou na política, foram da Gauche Proletarienne, foram da esquerda proletária. Por exemplo, o lacaniano Jacques-Alain Miller, o jornalista do Libération, Serge July, várias outras figuras. O próprio Sartre apoiou várias ações e tal, distribuiu o jornal La Cause du Peuple, tá, a causa do povo. Então, lá por volta de 69, eles criam o jornal A Causa do Povo. O jornal chegou a ter tiragem entre 68 e 72, de mais ou menos uns 40 mil exemplares. Eles distribuíam em porta de fábrica. E a esquerda proletária, ela tinha a característica de ser bastante ativista. Ela não tinha uma direção que tirava as decisões com a base. A direção tirava as diretivas e a base cumpria, e a abordagem era agir, ativismo. Então, uma das ações foi encantoar a polícia no mercado de Montrouge. Então eles estavam sempre armados de barras de ferro e coquetéis Molotov. Outra que causou sensação foi que eles entraram na padaria, uma boulangerie, uma padaria chique, que não tem só pão, a Fauchon,
e distribuíram, por exemplo, marrom glacé, croissant, numa bidonville, que é uma favela. Eles têm essa característica. Então, assim, eles começaram nas universidades, com pequenos grupos maoístas, né, depois de 68, depois de maio de 68, e eles conseguiram uma massificação devido a assim, um contágio depois de 68. Com a agitação, eles conseguiram base operária nas empresas ali na periferia, no banlieue, que é na periferia, nas favelas, nas bidonvilles, ali ao redor de Paris. Principalmente essas grandes empresas ali nos subúrbios. Então eles enfrentavam os seguranças para distribuir os jornais e também participavam de greves, ocupação de fábricas e pichações a prédios públicos, como o Ministério do Interior, e algumas ações mais simbólicas, igual, por exemplo, tinha um jornal de extrema-direita, o Aurora, L'Aurore. Então eles foram a esse jornal, atacaram a sua sede. O Estado francês, depois de algumas ações dessas, então, por exemplo, se não me engano, eles picharam o Ministério do Interior e eles também enfrentavam com frequência a polícia e a segurança das empresas, com barras de ferro, com molotov. E então o Estado francês se sentiu atacado. Então tinha as empresas, né, como L'Eolière, também eles faziam ações nas empresas, piquetes, pichações, distribuição de jornal, às vezes ocupação da fábrica, em greve. Então, nas universidades também tinha esse tipo de ação, né? Fechar a universidade com uma greve, ocupação. O Estado francês se sentiu muito ameaçado por esse grupo, em especial, que tinha simpatia de pequenos grupos trotskistas, que às vezes faziam os atos junto com eles, mas menores, né? E eles ficaram conhecidos como Maois Pontex. A gauche proletarienne era Maois Pontex. A esquerda proletária, ela tinha uma linha que esse artigo Le Materialiste, dos dois materialistas, chama de anticapitalismo romântico, linha populista. Então eles apoiavam as reivindicações da classe média de não pagar impostos. Eles tinham várias frentes, né? Frente homossexual, frente feminista a favor do aborto, frente palestina. Eram muitos intelectuais judeus também, boa parte deles eram judeus. Um deles de destaque é o Beni Levi. Tem dois Bernard Henri Lévy. Tem um que é tipo um jornalista coxinha da Globo, um filósofo que aparece aí, judeu também, e tem o Beni Levi, que hoje está em Israel e junto com o pessoal do Levinas, do filósofo judeu Levinas. Então ele foi do maoísmo ao judaísmo fundamentalista e mudou para Israel. Então Beni Levi era um cara importante da gauche proletarienne, e ele teve contato com Sartre e foi o último secretário do Sartre. Foi um cara polêmico, porque nas últimas entrevistas, na última, se não me engano, os pontos de vista do Beni Levi estavam se sobrepondo aos do Sartre, segundo os sartrianos. Então, por exemplo, Simone de Beauvoir, quando leu essa, que foi a última entrevista, chorou, e os sartrianos queixaram-se ao Beni Levi disso. Beni Levi, posteriormente, ele é nascido no Egito, um judeu nascido no Egito. Ele conseguiu cidadania francesa a muito custo e depois, posteriormente, foi estudar a Torá em Israel. Tornou-se um estudioso, né, do judaísmo e tornou-se levinasiano, seguindo Emmanuel Levinas. Então, uma das figuras, né, influentes da gauche proletarienne. Nessa época aí, Jean-Luc Godard, Marguerite Duras, o próprio Foucault simpatizou com esse pequeno grupo. Esse pequeno grupo existiu, a esquerda proletária. Foi um pequeno grupo que conseguiu certa massificação, né, a partir das universidades. É um pequeno grupo que, por exemplo, se massificou e aí conseguiu, por exemplo, enfrentar o PCF e parece que numa região periférica, lá Argenteio, eles chegavam a realmente ter uma rixa física, troca de soco, de murro, porrada entre o PCF e os gauchistas, que são esses esquerdistas. Então a esquerda proletária chegava a enfrentar na base do murro, do soco,
a porrada, a batalha campal com o PCF. Uma que eu estou lembrado, a matéria, eu vou fazer essa matéria de cabeça, é em Argenteuil, teve isso. E o PCF tem o jornal L'Humanité, que é a Humanidade. O PCF controlava muitos sindicatos e chamava esses jovens aí de fascistas e tal. E os pequenos grupinhos diziam que o PCF era o cara bunda mole, pelego de sindicato, que não queria fazer nada, só ganhar ali, cara burocrata. Não é? Então, assim, revisionista. No sentido de reformista, conformado, bunda mole. Então o PCF recuou muito, esses maoístas ganharam muito destaque ali. Com essas ações, né, essa abordagem ativista, eles empolgaram a juventude do ensino médio, que é o ensino médio na França, que são os liceus, eles tinham muita força nos liceus. Teve pelo menos um outro jornal de extrema-direita, que é Minuto, um jornal de extrema-direita, que eles chegaram a entrar nesse jornal e quebrar suas instalações. Esse jornal depois voltou a funcionar. A esquerda viu essa fragilidade dela com a comunicação, a partir desse sucesso aí do A Causa do Povo, jornal maoísta, e aí eles criaram, em 73, Libération, que era o jornal Liberação, né, que passou a ser de centro-esquerda. E Serge July, jornalista, né, da Gauche Proletarienne, foi um dos grandes articuladores, grandes nomes do Libération, até outro dia. Então, Serge July, por exemplo, destacou-se aí na organização, porque o Estado francês, em 70, promulgou, através do senhor Marcellin, que era o ministro do interior, uma lei antiterror. Então, todo mundo é parecido com a que a Dilma promulgou aqui, depois de 2013. E o Reinaldo Azevedo, e agora o lulista maluco, o Reinaldo Azevedo, apoiou loucamente essa lei antiterror, e ela reza o seguinte: uma manifestação, quem organizou pode ser enquadrado nessa lei antiterror, responsabilidade criminalmente pelas ações violentas nas quais ela redunda. Então, assim, se tem quebra-quebra depois da violência de um ataque policial numa manifestação, quem organizou que é o responsável. Tá? A lei antiterror é isso. Então, você pode ser preso por terrorismo se tiver violência e vandalismo depois de uma manifestação. Uma lei pesada para reprimir. Então, a partir de 70, o Estado francês atacou a Gauche Proletarienne com processos, com prisões. E Alain Gesmar, que era responsável, como se fosse o Andes, um sindicato do representante da área da educação, né? Um sindicato ligado à educação, Gesmar ficou preso e processado, e aí vários outros maoístas foram presos com ele, fizeram uma greve de fome, o jornal Le Figaro foi apreendido, estava proibido. Então a intelectualidade francesa em peso apoiou os maoístas nesse momento, teve grande repercussão, essa repressão principalmente ao Alain Gesmar. Então Gesmar foi objeto de uma campanha para sua liberação. Sartre se engajou, fez falas nos comícios, né, falando do papel do intelectual, de novo ligar-se aos proletários, e Simone e Sartre distribuíram A Causa do Povo, ficou famosa essa imagem aí, causou sensação. Então, até hoje causa, né? Até hoje causa essa imagem do Sartre com a Simone de Beauvoir distribuindo La Cause du Peuple com a carinha do mal. A Causa do Povo com um jornalzinho com a carinha do Mao Tse-tung. Então, Gesmar estava preso, e aí a esquerda proletária sofrendo muita violência parte do Estado. E foi aí que teve aquela conversa com Foucault, que está no Microfísica do Poder. Não é? Esse bate-papo com Deleuze e Foucault sobre o Tribunal Popular. A ideia era julgar as pessoas, né, o Estado, as seguranças dos policiais que agrediam, que reprimiam ali no momento que a esquerda proletária estava na ilegalidade, seus militantes sendo presos, reprimidos e tal. Aí, em 72, teve aquele atentado de Munique, e a Gauche Proletarienne, os judeus principalmente, já tinham dito não ao Schoenlein, esse tipo de ataque, aos palestinos e tal.
tinham sempre defendido a militarização sem as armas, eles usavam só coquetéis Molotov no máximo. A ideia era ser uma nova resistência francesa, então tinha o braço armado, né, digamos, entre aspas. Esse braço armado tinha material para fazer jornal clandestino, rádios para captar a frequência da polícia e fazer coquetéis Molotov. Eles não usavam as armas, não, só armas brancas, né, digamos assim, tipo barras de ferro e coquetéis Molotov. E eles recusaram também a ideia de atos igual aquele de Munique, e também depois disso houve uma crise entre os judeus e os palestinos dentro da organização, ela se autodissolveu em 72. Em 72, Pierre Auvernet, um militante, foi assassinado pelo segurança de uma empresa ao distribuir a causa do povo. Então houve uma briga e ele acabou assassinado. Então foi uma grande manifestação que marcou o fim da esquerda proletária, né? Ali nos anos 70, já num clima bastante diferente. A tendência foi os militantes se dissolverem. Por exemplo, Delanoy passou a ser católico, está num mosteiro cisterciense, um mosteiro católico, perto de Paris. Serge July seguiu a carreira de jornalista, foi para o Libération, esse jornal ficou mais de centro-esquerda. Jacques Alain Millet passou a ser lacaniano ortodoxo, defendeu a posição liberal. Vários outros próximos passaram a defender posições liberais. Então, André Glucksmann, que durante um tempo escreveu a revista do Sartre, Henri Lévy passou a ser fundamentalista, né, assim, fundamentalmente um religioso. Então, muito poucos ficaram nessa área do marxismo, marxismo-leninismo, maoísmo. Mas tornou-se uma organização famosa, com uma história que foi influente na política francesa. Teve um show dos Rolling Stones que o Serge July pôde falar e defendeu a liberação do Balan Geismar, também marcou época. Várias ações assim marcaram época. O show nos Rolling Stones foi em 71, essa mesma época que o Foucault gravou a entrevista com o Denis Lévy. Ele está lá no Microfísica do Poder, batendo um papo com o Foucault com o nome de Pierre Victor. É um codinome, né? Nome de guerra. Então as histórias são muito interessantes, eu pretendo voltar a isso. Até logo, então, bom dia.